Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do As Buildcast. Hoje eu tenho um imenso prazer de estar aqui no Como Construído, né, com o João Alves, que vai falar aqui da história de vida dele, das histórias dele pra gente, né? Uma pessoa excepcional, né, que tem uma história rica de vida também, nós vamos estar, né, acompanhando aí no decorrer do episódio, vamos perceber isso, né? Uma pessoa excepcional, assim, né? E ele agora começa a falar dele para nós, nos inspirar com a sua trajetória. Como construído, as Buildcast, como construído, de João Alves. João, fala um pouco de novo para ti. Hoje, um pouco, e aí a gente vai iniciar do início da tua carreira lá. Beleza. Bom, pessoal... Quem é o João, né, para se apresentar aí pro pessoal? Maravilha. Bom, meu nome é João Alves, né, eu tenho 42 anos. Hoje eu sou, né, nascido na cidade de Manaus, né? Ah, que legal. Estado do Amazonas, né? Eu sou um manauara, ou também conhecido como manauense, né? Legal. E hoje estou aqui, já me considero um pouco paulista. Sim, assim, não. Já vim para cá já tem alguns anos. Construí, né, a vida aqui, Construí claro, minha vida aqui. Então, assim, para mim é uma cidade que realmente, assim, te abrigou, né? Me abrigou de uma forma muito legal, assim, né? Me absorveu e eu não perdi as minhas raízes, tá? Porque, na realidade, eu tenho raízes são raízes, né? Eu tenho uma frequência que vou até Manaus, por incrível que pareça, eu não tenho nenhum parente lá, tá? Mas, assim, tenho muitos amigos de infância, né? Sim. Então, para mim é uma alegria, uma satisfação, né? Então, de estar revendo você aqui, viu, Cláudio? Também legal, depois de muitos anos, né? Isso. Que a vida... A gente veio caminhando e a vida, né? Nós nos encontramos, né? Para poder a gente hoje ter uma trajetória profissional, né? E estou aqui à disposição também do que eu puder contribuir. Então, vamos lá. Já que o João, eu na realidade não tinha essa informação, né? Que tu é de Manaus, né? João, lá, 12, 13, 14, 15 anos, 16, como é que começou a tua vida ali se envolver com essas questões mais de estudo, né, profissional, do teu estudo? Certo. Como começou a desenvolver a vida do João ali, que ele começou, opa, para onde é que eu vou agora? Como é que foi isso? Foi lá em Manaus mesmo? Tem umas coisas para a gente falar a respeito disso, né? Porque assim, olha só, talvez eu acho que vamos fazer um preâmbulo, né, do porquê que, assim, eu estava em Manaus. Por que eu nasci em Manaus, né? O meu pai, ele já faleceu, ele faleceu na década de 90, né? Mas ele já... Lá ali pela década de 70, né, ele já trabalhava como vendedor na Casas Pernambucanas. Legal. O meu pai e minha mãe, eles se conheceram, que hoje é conhecido como lá assim, Mato Grosso do Sul, né? Certo. Na região ali de Corumbá, Aquidauana, né? Uhum. E meu pai já trabalhava nas Casas Pernambucanas, era uma pessoa que se destacava pelo trabalho dele. Sim. Aí, quando ele trabalhava de final de semana também, enfim, e aí chegou uma oportunidade para ele, que ele fez um curso no Instituto Universal Brasileiro. Nossa, veio muito na minha época, tinha muito também. Ele fez um curso à distância, na época, para consertar rádio, né, e televisão. Que era o único profissionalizante que nós tínhamos naquela época, dos anos 70, ali, 80. Isso, e aí ele fez, né? E aí ele começou, paralelamente a isso, ao trabalho que ele já tinha consolidado, realmente a trabalhar. Conseguiu alugar um ponto, né, assim, né, comercial, e começou a fazer alguns atendimentos. Inicialmente, como a gente diz hoje, assim, no Vasco, né? Sim. Com amigos, conversando. O amigo leva um rádio, né, leva uma televisão e tal. E aí ele começou a realmente pegar uma prática do assunto. Naquela época, ele já fazia um trabalho de encomendar peças já na Zona Franca de Manaus. Legal, porque lá tinha, né, os produtos. É um polo tecnológico até hoje, na realidade, né, muito relevante. E aí até que teve uma oportunidade de um amigo dele que morava, né, na proximidade ali, naquela região, que essa pessoa foi para Manaus. Para tentar, vamos dizer, tentar a vida, né? Sim. E essa pessoa foi. E terminou levando ele. Depois de 6 meses, voltou. Aí eles se reencontraram, eles tiveram uma conversa assim, mas e aí, como é que é lá? Ele falou, não, meu pai é Geraldo. Eu falei, Geraldo, é o seguinte, arruma tuas coisas e vai embora, porque a coisa está começando. E naquela época... década de 70, a Copa de 70, né, já tinha... Funcionou foi que apareceu a televisão colorida. Isso, né? Só preto e branco. E aí, o meu pai, o que ele fez? Ele não pensou 2 vezes. Ele já era casado com a minha mãe, já tinha já minha irmã, né? Sim. Não pensou 2 vezes. E olha, ele era uma pessoa que ele era rimo de família. Certo. Era ele, ainda tinha mais 6 tias minhas, enfim. Sim, que ele cuidava. Ele simplesmente
vamos dizer assim, né? Pegou a mala e foi. Pegou a mochila, ó, foi embora, tentar a vida nesse sentido. E realmente ele construiu a vida dele lá. Né? Meu pai foi muito bem sucedido. Sim, se empenhou, e, teve empresa, se aplicou. Empresa específica na parte de eletroeletrônico. Né? Então, meu pai era um técnico em eletrônica, consertava rádio, televisão, enfim. Ele construiu a vida dele, né? Até realmente ali eu nasci na década de 80, ou seja, 83 ali, aí o que aconteceu? Né? Nesse período, né, os meus estudos, né, de uma certa forma eu já tive uma, vamos dizer assim, um pouco diferente, no caso dele, né? Eu, naquele momento, no início, eu não precisei trabalhar. Sim, já tinha uma base, né, que ele te deu, né? Então, assim, eu conseguia já no processo de alfabetização, só que naquela época eu estudei em escola pública, que a gente conhece, mas que era diferente, era uma escola boa. Mas também tive uma oportunidade de estudar na época em escola particular. Isso lá em Manaus? Isso lá em Manaus. Certo. Aí meu pai veio a falecer, isso em 94. Eu estava com 10 anos para 11 anos, né? E aí isso na realidade foi um baque, né? Sim. Isso foi um baque. Isso foi uma coisa assim que um guri mexeu, ali, né? Um guri que eu acho que nesse período... Ela tinha uma vida pela frente com o pai, né? E é o momento, né, basicamente, que o pai, ele tá muito presente. Sim. Eu sei que você vive isso na sua prática. Muito espelho, né? Muito espelho o pai nessas épocas, né? E aí o que aconteceu? Na realidade eu não tinha nenhum parente lá. Né? Mas assim, porque eles foram para lá, certo. Pra lá, então não eram nativos de lá. Não, então assim, eu não tinha parente, eu não tinha nada. O único razonense era tu mesmo. Então assim, na realidade teve uma rede de amigos que ele construiu ao longo de décadas. Sim, né? sim. E bom, enfim, a gente, claro, recebeu... Que termina sendo ali o seio familiar em si, os amigos. Com certeza, né? Tá? Então nessa época a gente, né, também recebeu muito apoio. Porém, a minha irmã, ela teve um momento na vida dela que ela saiu de Manaus e veio para São Paulo para estudar. Certo. Então não tinha uma visão que ele teria mais facilidade de estudar, Isso, de evoluir, né? E aí ela saiu de lá com aproximadamente 18 anos de idade e veio para São Paulo. Certo. Enfim, ela começou também a namorar hoje. Sim. Criar família aqui, criar laços aqui. Exatamente. E aí, nesse período que meu pai faleceu, ela já estava estruturada, né, em São Paulo. Sim. O que aconteceu na realidade? A minha mãe, ela não teve uma condição de assim, poxa, eu vou continuar em Manaus. Muito sozinha, no caso dela. E todos os meus... Porque o teu pai é quem fazia todas as partes da... E aí ele era realmente... Minha mãe trabalhava também. O esteio da família. Ele era, mas ela trabalhava, mas assim, era uma coisa que ela também, ela era vendedora, comerciante, enfim. Mas assim, ela tinha uma certa movimentação, né? Mas assim, o principal ainda era ele, ela sozinha, né? Exatamente. Então sente o baque, né? Sentiu. E aí o que ela resolveu fazer? Voltar para hoje Campo Grande. Certo. Que aí lá tem tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Que eram os familiares dela lá. Todo mundo. Então foi muito bom. Então eu morei em Campo Grande durante aproximadamente 1 ano. E aí, assim, lá, na realidade, em Campo Grande, eu estudei também, mas já foi uma coisa um pouco diferente. Certo. Já foi assim, eu também já estava entrando numa pré-adolescência para uma adolescência, então tem ali os anseios da juventude, como diz, né? A aborrecência, né? E as suas visões de querer vida, né? E também as companhias. Enfim. Sim, sempre. Bom, resumindo a história, assim... A minha mãe, ela viu a necessidade de realmente eu vim para São Paulo. Sair de lá e vir para São Paulo, com as possibilidades de São Paulo. Com a possibilidade de estudo. E aí sim, Cláudio, aí começou uma trajetória. Eu cheguei aqui, eu estava com aproximadamente 12 para 13 anos. Certo. E aí eu comecei uma trajetória que, assim, realmente, naquela época, minha mãe até tinha condições financeiras. Sim. Só que por estrutura, por condições da vida, enfim, ela também não teve uma condição, ela não teve uma orientação financeira. Como está mais sozinha ali, não tem uma orientação, aí vai se desgastando, foi tomando vai tendo umas perdas. Vai tendo as perdas. Então, assim, o que aconteceu? Nesse período da adolescência, eu estudei aqui em São Paulo, né? Na verdade, morei em Mogi das Cruzes, que é aqui no interior de São Paulo. Certo. Basicamente, morei durante 14 anos em Mogi. Estudei escola pública inicialmente e só continuei em escola pública. Só que nesse período, olha só que interessante, né? Quando eu fiz o ensino que a gente conhece hoje como ensino fundamental, eu era assim, um zero à esquerda mesmo. Sim, tinha as suas dificuldades lá. E eu não estou dizendo nem por questão talvez de inteligência, mas era assim, porque realmente eu tinha as companhias. Né? Sim. O meio ambiente que tu estava te propiciava não dar bom para estudo. Exatamente. Né? E aí, para você ter uma ideia, chegou um ponto que a minha mãe resolveu mudar até
de bairro. Certo, para tentar dar uma Então isso é uma coisa cortada que eu devo muito a ela. Porque ela deixou... A visão da mãe em si, Exatamente, do futuro do filho. Ela né? deixou de estar na cidade e a gente foi até assim, é como se fosse ali a zona rural. Porque Mogi das Cruzes, né, ela é considerada como o cinturão verde, né, que abastece basicamente Sim, São Paulo, muita e fazendinhas ali, né? é uma colônia japonesa, muito grande. E aí eu fui para uma escola pública também, que o nome da escola chama Dr. Sentaro Takaoka. Os japoneses têm uma influência muito grande lá. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu. Reviravolta na tua condição de estudo. Porque, assim, qual que era a bagunça, né, da turma lá? Era jogar tênis de mesa. Essa era a bagunça. Que legal. Não tinha outra coisa para fazer, né? E, assim, uma coisa que me marcou muito é que quando eu fui transferido para essa escola para fazer o ensino médio, o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, na época, né? Quando eu fui para lá, no primeiro quadrimestre, eu fui com 8 notas vermelhas. 8 notas. Meu boletim estava assim, né? Como de sangrando. Sim. Derramando desespero, né? Aí quando eu cheguei lá, aí assim, eu comecei a assim, ver quem que eu ia, né? Ver com quem que eu ia bagunçar. Se envolver para bagunça, mas não tinha. Exatamente. Não tinha o clube da bagunça. Não tinha. A bagunça Tu te obrigou a enquadrar na galera boa, né? É o meio. Aí, assim... Meio ambiente mais favorável. O que favorável. aconteceu? Eu realmente vi, na prática, né, um aspecto de disciplina, um aspecto de respeito ao professor. Então, eu tive, assim, aulas maravilhosas, que era uma coisa, era silêncio absoluto. Que te redirecionou daí. Exatamente. E aí, poxa, bom, aí foi uma coisa importante, né, nesse período. Aí, olha só. Quando eu estava ali para 16, para 17 anos, né, eu já tinha uma visão de querer fazer uma universidade. Era uma coisa meio que natural, só que eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Sim. Né? Aí, olha só. Aí, minha mãe conhecia uma pessoa que ele era o filho, né, de um dono de uma universidade. Lá, que hoje já não é mais, não pertence mais à família Grimber, né? Mas na época era a Universidade Brás Cubas. Em Mogi das Cruzes tem basicamente três, né? Tem a Universidade Brás Cubas, a Universidade de Mogi das Cruzes, e na época tinha o Clube Náutico Mogiano. Então a Universidade de Brás Cubas, ela era muito tradicional na área de direito, né? Uma universidade que foi, acho que, lançada em 1950. Enfim, muito tradicional. O que aconteceu? Minha mãe tinha amizade com essa pessoa por nome Jacques Grimber Jr., né? Certo. É uma pessoa que também eu tenho amizade até hoje, né? Sim. E aí, assim, foi importante nessa sua trajetória. O que aconteceu? Aí teve uma oportunidade lá na universidade, que a universidade, obviamente, ela tinha programas no sentido de desenvolvimento humano, né? Assim, uma coisa mais voluntariada. E aí existia um programa lá, que era um programa assim que eles pegavam uns jovens, né, que tinham baixa renda, que não tinha tanta condição, e tinha como se fosse ali um curso. Certo. Onde esse curso ele era uma mescla entre um curso técnico e também um curso voltado para aspectos pessoais de civilidade, de uma série de outros itens ligados a esse assunto. E aí, naquela época, o Jacques falou para minha mãe, olha, Marli, tem esse curso lá para o João, eu acho que pode ser bom ele fazer esse curso lá, porque ele pode, né? Ele pode dar uma direcionada, mas encontrar o caminho ali, ver as possibilidades. Legal. Aí matriculado no curso. Não sabia. Aí eu fui. Nem bem se tratava, né? Eu comecei a ter aquela visão, aquele meio da universidade, né? E fiz o curso durante um período de 1 ano. Certo. Só que o curso, ele era bem exigente. Porque, assim, eu ficava um período lá, mas eles serviam alimentação, tinha aulas de laboratório, tinha prova, tinha uma... Não era assim, né? Como diz, a gente conhece hoje, assim, nada é de graça, não existe almoço de graça, né? Isso. A realidade é essa daí. Então, eles cobravam... Isso é importante entender isso. Né? Eles cobravam, de fato. E aí eu fui me destacando, eu fui gostando e fui aprendendo. Cobrava o empenho e o envolvimento. Exatamente. Né? Beleza. Quando chegou próximo do final do ano, e que foi... basicamente ali a minha conclusão do ensino médio e esse curso, né? Eu não sabia disso, né? Mas teve uma classificação dos alunos de desempenho. Certo. E eu fui destacado. Legal. Né? Eu não tinha essa visão. Tu não tinha essa noção que isso estava sendo envolvido, mas estava ali. E aí o que aconteceu? Naquela época, o aluno que tinha esse destaque, ele tinha, na realidade, se ele quisesse, 100% de bolsa na universidade. Legal. Entendeu? Tô vendo. Putz, aí... Sim, não. Aí quando eu comecei a olhar entendeu um futuro possível, né? Isso, né?
Mas é isso, né, Clóvis? Eu estava com 16 para 17 anos. Então, o que naquela cabeça toda aleatória ainda. Mas o que acontece? Naquela época, assim, hoje, né, o nível de maturidade, Sim. O que aconteceu, basicamente? Eu poderia até pensar em fazer um cursinho para hoje olhar, né? Eu fazer um curso de engenharia numa escola mais tradicional, etc. Mas naquela época foi a oportunidade que apareceu e que eu agarrei com todas as oportunidades, todas as forças. Sim. Foi o que eu fiz. Não fiquei pensando muito, não, né? Foi a oportunidade te apareceu. Dedicou aquilo, é isso aqui mesmo. Né? E aí, bom, então teve essa trajetória. Aí, por que eu entrei, na realidade? Aí, porque eu comecei a fazer um curso, né? Na época, o curso era bacharelado em Ciências Aeronáuticas, o curso. Que legal, Ciências Aeronáuticas bacharelado. Bom, aí... Mas, assim, eu tinha a oportunidade de fazer qualquer curso que eu quisesse. Eu poderia fazer Direito, poderia fazer Engenharia, poderia fazer Odontologia, qualquer curso que eu quisesse. Que a bolsa não era uma coisa restrita. Uma bolsa livre. Mas teve um período antes, né, ali no final do ano, que, no caso, né, o Jax, ele era piloto. Ele só não foi PLA, que é piloto de linha aérea, porque ele não quis, né? Mas ele era tinha uma pessoa experiência, ele era ele era instrutor na época do INVA, enfim, ele já tinha um know-how para isso. Aí teve um dia que ele falou, cara, vamos lá no Aeroclube. Sim, vamos dar uma olhada. Que era o clube de Biritiba, Mirim, né? Aí nós fomos lá e eu fiz um voo com ele. E ali foi decisivo. Aí eu fiz um voo com ele assim... Aí, quando eu me dei conta, quando eu estava lá em cima, só estava eu e ele lá em cima, lá, aquela sensação que você olhava para baixo, foi, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E aí, tive aquela sensação, tanto de levantar voo, quanto de pousar a aeronave, aquilo ali para mim foi fascinante. Despertou. Eu falei, cara, que negócio legal e tal. Bom, então eu comecei a me interessar muito por aviação. Aí né? já te... Ligado a uma certa forma a ser piloto, assim. Mas... O curso, aí teve o curso. O que acontece? Naquela época, no curso, eu comecei a universidade, eu estava com 17 anos. E aí, eu fui em meados ali no ano 2000. Então, assim, naquela época, o curso era um curso novo. Certo. E eu tive uma oportunidade muito boa. Por quê? Porque o curso ele não era voltado especificamente para a aviação civil como existe hoje, né? Porque hoje, na realidade... Pelo que eu saiba ainda, não tem uma exigência que a pessoa precisa ter um curso de ensino superior. Ele precisa ter a hora de voo. Sim. Obviamente, fazer as provas, piloto privado, comercial, beleza. Sem capacitação, mas... As pessoas fazem, né, que é importante. Mas, assim, não é uma obrigatoriedade que eu saiba pela ANAC, né, pela Agência Nacional de Aviação Civil. Bom, e aí... Era um curso voltado para engenharia. Aí que tá. O curso não era ligado para... Mais técnico mesmo. Mais técnico. Ou seja, entender mão na massa o do que é o avião. Entendi. Putz, isso aí que me despertou para essa área. Sim. De engenharia, né? E aí já tinha um pouco daquelas raízes do teu pai, que gostava de eletrônica, aí aquilo já aí, de alguma forma, no DNA lá. Entende? Exatamente. Principalmente quando eu tive aula de aviônica, que é a parte de eletrônica. Sim. Aí... O interessante foi o seguinte, que como Mogi das Cruzes, ela é uma região que, assim, ela está muito próxima de São José dos Campos, onde a gente sabe que São José dos Campos é um polo tecnológico muito grande, onde importantíssimo no país. Né? Hoje, né, o DCTA, que é o Departamento, né, de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, onde dentro do DCTA tem o ITA, tem o Instituto de Aeronáutica e Espaço, tem o IFI, que é o Instituto de Fomento e Coordenação, tem o IAV, que é o Instituto de Estudos Avançados, tem uma série, e obviamente o INPE, né, também, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Sim. O legal é que o curso, quando ele foi criado, todos os professores vieram desses lugares. Era oriundo dessa... Entende? Então, assim, a formação acadêmica que aí, nós com tivemos... os assuntos que eles traziam, ampliou mais ainda o teu horizonte. Eles, onde é que é esse lugar aí? Isso. Assim, foi uma coisa fascinante, porque nós tivemos a oportunidade de ter um contato com pessoas de altíssima capacidade. Né? Intelectual, técnica, né? Pessoas formadas, cultural. Por exemplo, né? Pessoas formadas nessas grandes escolas, né? Stanford, né? UCLA, diversas universidades. Sim. Então, a gente... As mentes brilhantes, né, da tecnologia aeroespacial nesse local. Foi uma coisa impressionante. Bom, aí eu tive essa oportunidade, né? E comecei a fazer o meu curso. Sim. Só que naquela época, assim, né, o que aconteceu? Eu ganhava, né, uma bolsa de 100%. Sim. Tinha uma exigência. Qual é a exigência? Eu não poderia ter nenhuma DP. Certo. Porque se eu tivesse uma DP, já perdi a bolsa. Ia... Então, ou seja, eu tinha que ter uma dedicação.
Só que, ao mesmo tempo, também eu tive que uma necessidade de trabalhar. Sim, porque tinha teus custos, né? Teu custeio, né? Naquela Porque não é só estudar, né? Naquela época, assim, era a base da Xerox ainda, né? Então, eu tinha que pagar as Xerox, eu tinha que fazer as coisas acontecer, né? Então, eu comecei a trabalhar... né? Se vestir, etc. Como office boy. Trabalhei durante alguns anos como office boy. Na época, office boy a pé. Legal. Nada de Nada moto. de moto, não. A pé e tal. Então, beleza. Enfim, foi uma época da minha vida interessante, assim, sabe? Certo. Mas, chegou uma hora, né, do curso que eu falei assim, bom, e aí? O que eu vou fazer? Porque, assim, basicamente, né, a grande maioria dos alunos eram pessoas que tinham uma condição financeira muito boa. Porque sim, o pai pagava, por exemplo, hora de voo. Não, sabe? Era uma coisa assim que... Tava meio que forte o alcance. Era uma expectativa, não tava mas uma vivência não, assim que era a minha realidade. Não. Enfim. Não era o teu meio ambiente de convivência, era só de visualização. Né? Exatamente. Aí, o que eu resolvi fazer? Entrar para esse mundo da engenharia. Foi aí que eu comecei. Legal. Aí, esse processo foi um pouco interessante. Por quê? Porque chegou uma hora que, assim, eu falei, não, peraí, eu preciso entrar para esse mundo da engenharia. Como é que eu vou fazer isso? Eu tinha 2 caminhos. O primeiro obviamente, a minha evolução como aluno. Sim. Buscar ali, para ser algum destaque, para assim, o guri tá alguém te enxergar. Isso. E foi o que eu fiz. Aí, teve um dia, eu nunca me esqueço o nome desse professor. Eu ainda falo com ele muito raramente, né? Mas o nome dele, assim, como é muito marcante, assim, eu lembro basicamente do nome de todos os professores. O nome dele era Fernando Ventura. Certo. O Fernando Ventura era um professor que ele era militar, né? E ele, na época, ele era o diretor do túnel de vento que fica dentro do CTA. Caramba, que existe um túnel de vento mesmo, né? Sim. Para os testes, né? Para simulações. Para simulações, os testes, enfim, Embraer usava muito, outras empresas, né? E naquela época ele era um dos diretores. E ele tinha uma característica, né? Que ele era ambidestro. Ele dava a aula dele escrevendo com a direita e com a esquerda. Com a direita, já os alunos, né? Porque ele cansava com a direita e passava para a esquerda. Exatamente. E ele dava uma aula de navegação aeronáutica. Bom, enfim, aí eu cheguei um dia para ele. Olha só como é que é, às vezes, assim, né? Como aí entra alguns aspectos das atitudes. Sim, a coragem, a atitude, o ímpeto, né? De querer... Aí chegou um dia que eu cheguei um pouco antes da aula. Eu falei, professor, por um acaso, o senhor não tem nenhum estágio lá para mim, lá no CTA para mim, não? Aí ele olhou para mim assim, deu aquela medida, né? Guri audacioso. Quem é tu? Deixa eu ver isso aí. Ele falou assim, tem sim. Eu vou ver para você. Eu, na hora, achei que ele estava brincando comigo e tal. Olha, para você ver, né? Na outra aula, na outra semana que eu tive, ele trouxe um papel para mim, já com um projeto, com um plano de trabalho, falando assim, ó, se você tiver interesse, é só você assinar e você pode ir para lá. Ah, que legal. Cara, eu tomei um baque naquele negócio. Eu falei, rapaz, então você... Porque ali já era uma mudança da tua realidade. Era meio que um passaporte abrindo um leque de possibilidades. Eu nem me preocupei em ler o que era o projeto. Eu simplesmente falei, cara, vamos. Que eu assino, nem tem esse dias aí. Só que aí é isso. Olha só, tem coisas a gente percebendo hoje na vida que é assim. Naquela época, esse estágio ele era de graça. Eu não ia receber nenhum real, nada. Ou seja, todos os custos... Continuava, né, tendo que ter os custos e se virar... Só que aí teve um detalhe, né? Para eu poder fazer esse estágio, eu teria que abdicar da minha profissão. Sim, do que tu estava fazendo para ganhar ali a tua subsistência. Exatamente. Né? E aí foi isso que eu cheguei para minha mãe e a gente fez um esforço, né? Então eu trabalhei, vamos dizer assim, durante 6 meses dentro de um projeto, lá dentro do CTA, do túnel de vento. Aí quando eu estava chegando no fim do projeto, estava concluindo o projeto, eu não ia ter nenhum tipo de renovação e tal. E aí eu até tinha conversado com ele se ia ter mais alguma coisa. Na época, ele falou que não ia, porque ele ia mudar, inclusive, né, de direção, ele ia ser realocado. Os projetos e tal. Tudo bem, mas já tinha sido uma experiência fantástica. Só de estar lá dentro, né? Claro, de estar conversando com as pessoas. Conviver com as outras aprendendo, pessoas. Aí, quando chegou próximo do final do ano, no ano seguinte, existia uma matéria no curso, porque sempre nos cursos tem aquelas matérias lendárias, né? Ah, sempre tem. Né? Tem aquela matéria que você fala assim, meu Deus, o aluno já fica sabendo, tem aquele professor... As histórias, né? As lendas, né? As lendas, né? E aí tinha um curso que chamava Aerodinâmica Básica. A lenda urbana das matérias. A Aerodinâmica Básica. Aí o nome do professor já circulava entre nós. Assim, o nome do professor era João Luiz Filgueira de Azevedo. Era conhecido como Azevedo. Beleza. E até então eu não tinha visto essa matéria ainda, né? Sim. Aí, concluiu o estágio, virou o ano, aí começou aí, obviamente, depois veio a grade horária e comecei a fazer essa matéria. Certo.
cara, é assim, eu peguei... Isso estudando dentro do ITA já? Não. Não. Eu tava, estudando em Mogi. Isso em Mogi ainda. Tá, entendi. Aí, mas eu já tinha feito um estágio. Não, sim. Né? Tava com o pé lá. Eu tava na graduação ainda. Mas tava... Quando chegou com essa matéria com Azevedo, que era uma matéria assim que, assim, de uma sala de 40 alunos, vamos dizer assim, passava 2, 3, era assim, era natural. E assim, não era um 5% negócio... que eu conseguia ter uma habilidade. Ali. E naquela época, realmente assim, a coisa assim, na universidade era levado mais a sério em relação a isso. Não, sim. Né? Era mais objetividade. Né? Não era uma coisa, como diz assim, acochambrada, não. Era uma coisa assim. Então, não tinha esse problema, assim, todo mundo reprovou. Não, peraí, você não reprovou porque não estudou. Bom, é porque o nível era um pouco mais alto. Forte mesmo. A régua era mais alta. Não. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu comecei a assistir o curso, eu realmente, com a matéria, eu fiquei assim, fascinado. Falei, cara, isso... Te deu bem com a matéria te abraçou e disse, opa, eu gostei. Assim, cara, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com aerodinâmica. Legal, eu quero entender como é que o avião voa, por que ele voa. Eu comecei, né? Aí tive aquela sensação que tu teve quando tu voou com o avião, opa, isso aqui que eu quero. Só que era uma matéria aerodinâmica, né? Que é uma matéria, assim, densa. Sim. Né? Enfim. Aí, até que chegou um dia que eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o professor Fernando Ventura. Cheguei pro professor João Azevedo. Falei, professor, é o seguinte... Atitude, novo... Eu tô querendo saber se o senhor está precisando de algum... Falei assim para ele, o senhor está precisando de algum escravo lá no seu laboratório? Porque ele... estagiário... Ele é até hoje, tá? Ele é um pesquisador, um dos maiores cientistas que tem na área de aerodinâmica no mundo, tá? Certo. No Brasil, então, nem se fala. Na área de... Impressionante, hein? Dinâmica dos fluidos, né? Computacional. E aí ele falou assim, eu lembro até hoje, ele deu uma risada, né? Porra, bicho, escravo eu sempre preciso. Ele falou assim. Aí, tá bom. Aí, a mesma coisa. Ele, na outra semana, ele me convidou. Para ver como é, né, esse tipo de... As pessoas que têm... atitude. Ele já foi, entendeu o processo, que ele já te trouxe. Não, Aí fui para trabalhar nesse primeiro semestre. E trabalhei de novo o quê? Durante 6 meses. Um segundo semestre de novo lá dentro. De graça. Mas já em outro... uma outra área, né? Eu já trabalhei dentro do Instituto de Aeronáutica e Espaço, já olha só, o nome do negócio era Subdivisão de Aeroelasticidade. É um negócio já... Nossa, eu achava que eu estava na NASA. Então o nome era chique, assim, né? A entrada do Instituto, até hoje, tem um foguete lá, né? Que é o VLS, né? Enfim, é um negócio assim, nossa, onde que eu tô, né? Espetacular. Beleza. Aí, olha só. E o meu desempenho como aluno e desempenho também, obviamente, dentro lá do trabalho. Sim. Que aí a coisa era séria, não era assim, eu não ia lá para... Não, sim, até porque estava lidando com situações críticas ali de tudo. Aí isso que foi uma coisa muito fascinante, porque quando concluiu o curso de aerodinâmica básica e tal, aí ele me chamou. E assim, hoje, né, hoje que a gente está já numa maturidade, a gente sabe que os pesquisadores, eles têm cotas de bolsa pelo CNPq, né, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico. Então, os pesquisadores sérios têm cota de bolsa que eles podem pegar, né, bolsistas de iniciação científica, etc. Iniciar processo, iniciar estudos. Ele chegou para mim e falou assim, João, é o seguinte, olha, gostei muito do seu trabalho durante esse semestre aqui, eu quero saber se você está querendo continuar trabalhando aqui comigo, com a gente aqui no laboratório. Não era só ele, né, tinha uma turma no laboratório. Já tinha equipe. Tinha uma amizade com a galera e tal. Falei, professor, eu quero muito continuar trabalhando aqui e tal, mas assim, eu tenho que... Aí eu falei para ele, eu tenho que pensar um pouco por conta dos custos, assim, né? Mas, não, eu não estou perguntando em relação a isso, eu estou querendo saber se você quer continuar com a gente. Eu falei, não, claro, com certeza, né? Aí ele falou assim, então eu vou te dar uma bolsa de iniciação científica. Nossa, que legal. Aí foi aquele assim, sabe, aquele bálsamo. Levou em cima e trouxe de baixo, de novo pro solo. Ou seja... Eu estou falando assim por conta. Aí a gente pensa em diversas coisas. Hoje tem uma palavra que está muito em voga no mercado, que é assim, a resiliência, né? Naquela época que eu estava, não tinha nem esse nome, não, né? De resiliência. Mas é a persistência, né? A gente tem um sonho, 6 meses no estágio, mais 6 meses, até que ele viu que tinha alguma coisa diferente que ele podia confiar. Pronto, aí, Clóvis, dali para frente, eu comecei a ganhar uma bolsa de iniciação científica. Já tinha como manter subsistência, né? Se aplicar realmente ali aos teus estudos. Exatamente. Aí já foi um período que eu já comecei a entrar para o funil de me formar. Sim.
E se entrar por um funil e também se destacar, né? Aí vem as responsabilidades naturais. Esse cara aqui é o aluno do Azevedo. Puta, aí o cara tem que tirar nota boa, não tinha isso, não existe isso. Não tinha outra situação, tinha que ser isso. Né? Então, assim, tinha que estudar bastante nesse sentido. Sim. Porque aí... João, só fazer uma parte, quem está nos acompanhando até o presente momento, vejam que história impressionante, magnífica, né? Como eu disse no início, né? Não quis entrar muito nos méritos, porque eu já conheci um pouco do João, né? História impressionante, magnífica do João, né? Um menino que perdeu o pai cedo, aos 10, 11 anos, veio sozinho com a mãe lá do Amazonas para São Paulo, para manter ali a sua vida, né? Aí foi estudar ali na sua juventude, como todo menino, moleque, travesso, né? Se envolvendo com situações não ideais. A mãe, né, realocou os dois, buscar uma nova existência. E ele foi aí percebendo com os novos amigos as possibilidades que ele tinha. E vejam, né, até o presente momento, que nós estamos ainda falando só de um início da vida dele, né? Quantas builds, né? Quantos recomeços, né? Quantos, né? Como construído do João até o momento, né? E que história impressionante, as mentes brilhantes que foram passando pela vida dele, né? Por esse início, e que ele foi agarrando, percebendo as possibilidades que ele teve no passado, que não eram as ideais, ele foi vendo as possibilidades boas que ele tinha pela frente, né? Então, ele percebeu isso, estendeu a mão para essas possibilidades e foi em busca delas. Se atirou nisso, né? Se empenhou, se agarrou nisso. João, vamos voltar, João, essa impressionante história. Beleza, aí, Clóvis, assim, né? Chegou um momento que... Aquele momento, né? Final da graduação, um momento também de boas colheitas, né? De todo o esforço. Claro, que tu vinha se aplicando, né? E dando chance para as oportunidades e investindo nelas. Né? E aí, aí chegou no momento que está, e o que eu vou fazer? Né? E aí eu acho que é um caminho meio que natural. Pela dedicação, eu já estava num meio que, né, hoje, acho que boa parte dos brasileiros conhece o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Sim, o né? ITA. Não. O ITA, né? Hoje acho que talvez entre o segundo e terceiro diploma mais valorizado no país, né? É um lugar que, vamos dizer assim, não é, vamos dizer assim, constituído como se fosse uma universidade, porque Sim. é um instituto que está dentro do Ministério da Defesa, né? Então, de alguma forma, está ligado com o comando da aeronáutica. Sim. Mas muitos alunos entram... mais militares ali, né? Mas muitos alunos entram como civil, enfim. Sim. Assim, o nível, né, de excelência, enfim. Tanto na graduação, com certeza, os 3 diplomas mais valorizados no país aí, né? Mas também como na pós-graduação, né? Então, assim, na graduação, obviamente, a entrada na graduação é uma coisa que... O filtro é extremamente competitivo, né? Realmente são mentes que eu considero mentes brilhantes. E na pós-graduação também tem um nível de exigência. Disputa ali, né? Pelas áreas, que também a régua não é baixa, né? Não. Tem que se esforçar. E como eu já estava nesse meio, né? Eu falei assim, então, eu vou fazer uma aplicação para fazer um mestrado. Certo. Né? No ITA. Bom, e é isso, né? Assim, sendo bem, na minha visão, bem transparente, assim, eu vinha de uma instituição, de uma universidade privada, né? Que não tinha, talvez, assim, um nome tão grande, né? Mas tinha eu vejo seus esforços, mas não era um nome tão, vamos dizer assim, né, que tivesse uma aplicabilidade, né, que nem um ITA, né? Destaque, exatamente. E aí a gente vê hoje que, basicamente, né, a gente vê que, claro, a universidade é importante, mas quem faz a universidade é o aluno. O aluno que vai e usufrui das ferramentas que estão disponíveis, né? Depende dos professores. Depende dele. Cara, assim, depende dele. Ele tem a ferramenta hoje, ainda mais... faculdade pode ser excelente, né? Isso aí. Então, assim, aí, nessa trajetória, tem umas peculiaridades que eu vejo que é importante, porque eu vou fazer um processo de aplicação no ITA. Como é que funciona? Eu acho que é importante falar um pouco disso. Sim. Porque, assim, não é simplesmente você falar, legal, já estou lá dentro. Não, nada disso. Né? Eu fiz o seguinte, tem obviamente um critério para poder você entrar. Primeiro você precisa ter um orientador, né? Claro. Você tem que ter um plano de projeto. Mestrado, fazer um plano de projeto, ter uma área específica, etc. Você tem que escrever isso. Mas tem uma coisa... Inglês, fluente ali, né? Tem que ter essa parte, né? E obviamente ao longo do mestrado, né? No período de 2 anos a 3 anos, tem prova de inglês para isso, né? Enfim. Aí, teve 2 coisas que me chamaram a atenção.
que, além de todo esse processo, eles pediam e pedem até hoje 2 cartas de recomendação. Certo, Esse que é aí que eu vejo que é uma coisa importante. Que é a chave para... Porque, assim, na graduação, né, eu tive diversos professores, né? Sim. E teve um professor que realmente chegou um dia, né, que eu falei para ele, professor, aí expliquei tudo para ele, é possível o senhor me dar uma carta de recomendação? Aí ele olhou para mim assim, é possível, né? Então, eu tenho essa gratidão até hoje, né? Professor, essa aí é a recompensa pelo esforço, professor Wilson Canezin Custódio da Silva. Hoje ele já é aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Certo. Tem uma ideia, a sala dele nunca foi ocupada por outra pessoa. Ele já aposentado, está como se fosse uma sala lá. Era um cara, assim, excepcional. Né? E teve uma outra pessoa também, que foi o meu próprio orientador, que naquela época ele também escreveu uma carta de recomendação, enfim. Sim. Teve essas coisas que eu acho que é isso, né? Também faz parte de um destaque que você vai construindo, né? Porque uma pessoa hoje em dia, eu vejo que para você recomendar uma pessoa, você tem que ter alguma confiança nela. Sim. Alguma coisa, né? Alguma base. Que inspire alguma coisa, né? Claro. Bom, aí... Até mesmo porque essas pessoas tinham um histórico, né, de valorização pessoal e do seu conhecimento, né? Que eles não poderiam... pôr isso em risco por qualquer um, né? Eu penso também nisso, né? Enfim, eu tenho gratidão, né? Por todas essas pessoas e obviamente, já externei isso pessoalmente. Aí começou uma trajetória de um aluno de mestrado. Olha, o interessante é que aí, como é que eu ia viver, né? Também, né? De novo, né? Porque, assim, aluno hoje está um pouco mais fácil, no sentido que, assim, tem hoje em dia uma forma de fazer um mestrado ou um doutorado no ITA, né, de uma forma mais parcial, onde a pessoa não é uma dedicação exclusiva. Certo. Ele pode trabalhar, ele pode também ir fazer o curso dele, só que aí tem um tempo maior para ele poder fazer. Na época que eu entrei, não era bem assim. Entendi. Então, por exemplo, aluno de mestrado tinha que ter uma dedicação exclusiva. Certo. O cara tinha que entrar lá, bicho, se trancar e a comida tem que passar por debaixo da porta. É isso aí que a gente tem que fazer. E naquela época, o que eu fiz? Também fiz um plano de projeto e submeti à FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é uma das maiores, né, e principais fundações que tem de fomento de dar bolsa para pesquisa, enfim. Inclusive, é que, vamos dizer assim, paga melhor, né? Só que ela tem uma exigência grande para entrega de relatório, etc. Óbvio, né? Submeti o projeto. Valorizando também o que ela faz, né? Submeti o projeto, fui aprovado no projeto. Ganhei uma bolsa, pô, então aí sim, aí minha vida, vamos dizer assim, ela melhorou um pouco mais. Certo. Eu saí de Mogi das Cruzes, fui morar em São José dos Campos, né? E também comecei um processo... Por causa do ITA, né? Óbvio, do ITA, e aí no desenrolar também, já tive a oportunidade de trabalhar ali com o meu orientador, de fazer consultorias. Sim, pessoas que tu já conhecia, então, não é que era de igual para igual, né? Óbvio que não, né? Mas ali, né? Numa proximidade, um relacionamento mais de convivência, profissional, né? E assim, olha, aí tem coisas que a gente leva para a vida. Por exemplo, né? Uma coisa muito importante, né, que o ITA me ensinou, que assim, tem um negócio lá dentro que se chama disciplina consciente. É uma coisa que eu nunca tinha experimentado na minha vida, isso, né? Que vem desde, obviamente, do pessoal da graduação, porque o ITA, na verdade, ele foi fundado, né, por o primeiro reitor do ITA, né? Foi fundado pelo, né, Marechal Eduardo Casimiro Montenegro Filho. Mas o primeiro reitor do ITA foi um americano. Foi o Dr. John Smith, que ele foi um diretor dentro do departamento da aerodinâmica do MIT. Então, legal, o Marechal... Já tinha, né, Pra você ver qual a visão, né? O Marechal Casimiro, ele foi expertise, né, para o MIT e ele sonhou por uma escola de engenharia semelhante, né? E no MIT trouxe, né, essa primeira versão, vamos dizer assim, quando veio para cá, esse assunto começou desde a origem, que é a disciplina consciente. Como é que é isso da disciplina consciente? É um negócio assim que aí você começa a entender que você leva isso para sua vida. Quando a gente começava a fazer os cursos, né, as disciplinas, obviamente tem os momentos das provas, né? E a disciplina consciente está ligada assim, o professor chega em sala de aula, ele chega com um envelope, com as provas dentro, ele pega o envelope, deixa em cima da mesa e fala, gente, né, bom dia, a prova está aqui, vocês têm um horário, até tal horário para fazer a prova, quando vocês concluírem, coloquem a prova dentro do envelope e entrega para mim na minha sala. Então não ficava, isso aí da sala. Então assim, aí a gente via o aspecto da
disciplina consciente, da ética. Então, assim, moral e ética que se desenvolvia ali. Era um negócio assim que eu vivenciei isso, porque isso já vem dentro da graduação. Ter convivido com isso porque é isso, né? Porque num cenário, eu acho que na maioria, assim, galera, e aí, chat GPT, vamos colar, aquela coisa toda. É diferente. Não, eu já ficava em grupo o negócio, já era nota única. Entendeu? Isso me chamou muita atenção e isso é uma coisa que a gente leva pra vida, é diferente, né? Não, Essa é uma das coisas que, assim, que eu vi que eu carrego comigo. Isso molda, né? Isso molda a pessoa, né? Vou dizer que é fácil, não, porque não é. Porque, assim, realmente... Porque às vezes tu não tá num bom momento e aquilo, né, te instiga a não fazer o correto, né? Tem. E assim, sabe, Clóvis, eu posso dizer sinceramente que eu me considero uma pessoa esforçada. Sim. Sério. Tem pessoas que dentro falam... dos seus limites, buscou com esforço... inteligente, tudo bem, mas eu sou uma pessoa esforçada. Porque assim, eu realmente tive a oportunidade de conhecer pessoas magníficas em relação à inteligência. Que realmente faz jus a... Sim. Porque o ITA, ele é uma... Mas seus títulos e as suas obras, né? O ITA é uma instituição que ele forma engenheiro de concepção. É diferente. Diferente, né? Engenheiro de concepção, tem engenheiro de desenvolvimento, engenheiro de produção, mas assim, ele é um engenheiro de concepção. O que ele precisa, basicamente? Ele precisa de um papel e um lápis. O resto ele faz. O que é isso que tu está falando, João, traz à luz esse teu relato, né? Traz à luz para quem está aqui de fora, que né, ouve o eco do ITA, né? E aí convive com as faculdades que nós temos aqui no nosso meio ambiente normal, né? Sim. Mas não tem essa ideia de como é esse comportamento interno e dos formandos do ITA, né? Sim. E que aí agora traz à luz do porquê que essas pessoas que se formam, né, no ITA e que têm acesso a esse tipo de formação, né? São pessoas tão excepcionais naquilo que elas fazem, né? Pela formação que elas recebem lá, de caráter, né? De busca, né? De valorização e para esse tipo de coisa que tu está falando. Agora, dá para a gente ter... Com esse teu relato, a gente consegue entender um pouco melhor o porquê disso, né? Uhum. Foge desse meio ambiente mais tóxico, mais perturbado que nós temos aqui fora. Né? Então, tem coisas, com certeza, coisas que sempre precisam melhorar e coisas que evoluir, já estão consolidadas, enfim. Então, foi um momento da minha vida que, assim, eu consegui, né, concluir o mestrado, defender uma tese de mestrado, consegui, enfim. Aí, concluí isso em meados ali de... Eu lembro até hoje, a defesa da minha tese foi 1º de dezembro de 2009. Foi um dia extremamente marcante na minha vida, né? Sim, imagino que sim, né? Eu fiquei imaginando assim, porque foi um dia... Eu não dormi na noite anterior. Não. Eu fui, né? Degradê, né? Vem dormindo menos naquela semana até... Não dormi, assim, aí eu fui pra defesa que foi às 9 horas da manhã, né? Completamente virado. Nossa, dormente. E foi interessante porque, não gravou naquela época, né? Mas assim, sim. Na época, a minha namorada, na época, né? Ela falou pra mim que na hora que eu comecei a falar, né? Fazer a defesa... ali, tipo... Né? Eu disse que eu virei outro cara, eu era outra pessoa, parece que eu estava meio assim, enfim, influenciado por forças alienígenas, alguma coisa assim que te conduziu. Que me conduziu. Porque assim, imagina, olha... porque aquilo já estava dentro de ti, né? Já estava moldado, já, né? Pelas convivências com os mestres que tu tinha, né? E esse é um momento de superação, porque assim, quando você vai para uma banca, né, de defesa, aí você tem lá já o seu orientador, aí você tem pessoas extremamente gabaritadas. Tinha na época era no caso meu orientador, tinha um professor por nome Ney Soma, que é um cara extremamente competente na área dele, o professor Márcio também, e tinha um professor que era um visitante, que era o professor César Deschamps também. Certo. E que assim é como se fosse um ritual. Por exemplo, eu tenho um professor que vem de outra universidade, eu tive que buscar ele no aeroporto, levar ele pro hotel, para ele ser hospedado. Tudo como se fosse um teu convidado. Exatamente, é um negócio assim que... Para te validar. Então, não é assim, vou fazer uma defesa de uma tese aqui só... Não, realmente a gente tem que encaminhar a tese, né? O cara lê a tese, anota, e aquela coisa. E aí vai ver quando tu vai defender ela, se condiz mesmo. Aí tem a arguição, então aquele calafrio, aquele desespero, aquela coisa, tudo que você imaginar assim, naquele período eu passei. Sim. Mas passou. Consegui, né, fazer o trabalho. Enfim, aí na sequência, eu também aí já ingressei no doutorado,
Legal. Sim, viu a oportunidade, não quis... Foi uma sequência, né? Só que o que aconteceu, né? Coisa boa que aconteceu também, que assim, chegou um momento que eu resolvi casar. Bom, claro, a família, né? Né? Faz parte do processo, não, resolvi né? casar. Só que aí o que acontece, né? Até hoje, tá? Uma falha na matriz. Real- Uma falha na Matrix. Realmente, no Brasil, ainda, infelizmente, viver de bolsa, uma pessoa que quer viver de bolsa, que tem uma família... De pesquisador, né? De desenvolvedor, né? No caso, assim, se é um pesquisador concursado de uma universidade, eu acho que é legal. Mas, assim, uma pessoa que está fazendo doutorado... Né? Está fazendo doutorado ainda com bolsa, ele vai passar perto. A não ser que a esposa tenha uma condição de vida, enfim, ele esteja... É diferente. Mas, assim, na maioria dos casos... Não é isso. Não é isso. Aí eu tive que fazer... São dois batalhadores, né? Isso, eu tive que fazer uma opção. Eu falei assim, então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o doutorado, eu vou colocar aqui numa gaveta aqui, virtual, e vou trancar e vamos para a vida, né? Então, assim, aí foi aonde, nesse período de 2013, que eu me achei para ser um professor universitário. Certo. Foi nesse período aí. Tinha gabarito para isso, né? Aí comecei a ter oportunidades em Mogi, depois que eu morava em Mogi, depois eu mudei realmente para São Paulo, né? Certo. E aí, bom... Quando casou, mudou para São Paulo, né? Eu casei e ainda morei em Mogi aproximadamente, eu acho que uns 2 anos. Certo. 2 a 3 anos. Aí depois eu tive uma oportunidade em São Paulo, numa universidade, e aí o que aconteceu? Eu fui deixando um pouco de lado essa parte da pesquisa, porque eu realmente já estava, assim, nesse viés de ser pesquisador. Aí é natural. Sim, já era o teu dia a dia, estava ambientado com aquilo. Exatamente. Aquilo te aguçava, né? Te tirava do teu sossego ali. Tinha o feeling, ou seja, né? Eu tenho publicação internacional em revista séria, aquela coisa toda. Eu tenho, mas aí eu deixei esse aí de lado. Aí entrei nesse mundo do professorado. Certo. E aí foi interessante, porque assim, eu nunca me imaginei de ficar aqui, a ser um professor, cara. Sim, que ia dar aula aí numa uma turma lá. Enfim. Tanto é que na realidade, nem na graduação eu fui uma pessoa de ficar, às vezes, assim, ajudando muito a galera. Eu não tinha esse... Isso eu fui desenvolvendo, né? É uma coisa que eu fui desenvolvendo, fui aprendendo, fui gostando e tal. Até porque essa parte mais de pesquisador também ela é um pouco mais solitária, né? Exatamente. Ela é um pouco mais ali... É um mundo um pouco fechado, é uma bolha. Isso, A realidade é essa daí. Não tem muito negócio de expandir, né? De, vamos trocar isso aqui. Não, é um mundo mais... Então, bom, aí o que aconteceu? Eu entrei no professorado. E aí, assim, né? Durante esse período, eu fiquei aproximadamente 10, 11 anos sendo professor universitário. E aí foi no caso que eu passei por algumas universidades, tanto no interior de São Paulo, quanto também aqui em São Paulo, né? A derradeira universidade foi aqui... Fazer uma parte agora, continua nos acompanhando aqui com o João Alves, veja que sequência de vida espetacular, né? Ela é um jovem que foi, assim, as condições de vida foram se apresentando e ele não foi desperdiçando, ele foi agarrando cada uma delas. Foi se esforçando, né? Quando ele via a oportunidade, ele não deixava aquela oportunidade escapar. Pelo contrário, ele esticava um pouco mais o braço para pegar, se grudar naquela oportunidade, né? E não deixar aquilo escapar. Né? E tu vê, né? Ele pegou as oportunidades que teve, se envolveu ali com pessoas, mentes brilhantes do país, né? Da parte de tecnologia, né? Aeroespacial, né? Inclusive fora, né? Hoje aí já chegamos no momento que ele tem seu doutorado, que ele tem pesquisa, né, publicada já no exterior, reconhecido, né? E agora ele vai ser professor, onde ele vai compartilhar um pouco do conhecimento dele ou, né, como, talvez não do conhecimento específico que ele tem, mas em matérias que ele vai, né, ajudar ali outras pessoas assim, a entender um pouco. Nessa fase do João, eu tive o prazer, certo, de ser aluno do João. E eu posso dizer para vocês, foi um dos melhores professores que eu tive. Dominava espetacularmente a matéria que ele dava, além de ser um professor humano. Então, assim, eu tive algumas dificuldades, porque eu sou 15 anos mais velho que o João, e ele foi meu professor da faculdade. E ele pegou ali, Clóvis, vamos ver isso então. Então, depois da aula, ele dava um tempo ali, sentava com ele lá, e foi me direcionando, e eu fui trilhando meu caminho, e hoje muitas coisas eu agradeço aí aos esforços do João. João, legal, seguindo como professor. Boa. Aí assim, né, no caso eu ainda tenho, né, assim, uma dívida comigo mesmo, né, de realmente retornar, né, um estudo do meu doutorado
defender a tese de doutorado, e eu tenho eu lembro disso. Eu tenho esse dever comigo, inclusive com o meu orientador, que é o próprio professor Azevedo. A gente tem conversado bastante, enfim. Mas aí, esse período, né, de professor foi muito importante na minha vida de desenvolvimento, tanto pessoal quanto, obviamente, profissional, porque, assim, imagina, eu fui uma criança muito tímida. Sim. Eu perdi o pai muito cedo. Por causa disso, né? Aquela coisa, eu tive que arrumar formas, né, de cobrir essas lacunas de alguma forma, né, assim, né? Então, dessa parte do desenvolvimento do ser humano, aquela coisa. E eu continuo aprendendo, né? Mas para mim foi uma fase muito importante que eu tive que encarar uma sala de 60 pessoas, 70. E assim, imagina, eu chegando, muitos, diversos alunos mais velhos do que eu, com experiência de vida, na área, inclusive, e eu tendo que, de alguma forma, chamar a atenção. Superar isso, direcionar aquela galera. E também, assim, né? As disciplinas que eu sempre ministrei são disciplinas bem, assim, técnicas, né? Sim. Então, assim, são aquela disciplina mais chata, né? É. Teoria das estruturas, mecânica dos fluidos, né? Resistência dos materiais, mecânica do solo, aquela coisa assim, né? Que o aluno não quer, tá correndo, né? Não quer nem saber. As lendas urbanas da engenharia, né? Isso aí mesmo. Então, assim, para mim foi um desafio, né? Eu vejo que não só você, mas teve também muitos alunos que ainda imagino que entram em contato comigo. Ainda, sim, assim, é interessante, é uma coisa gratificante isso. Né? Pelo teu perfil, eu tenho absoluta certeza disso, né? Aí, assim, teve muitas histórias interessantes, né? Sim. Inclusive, para você ver, quando teve um determinado momento, né, que eu trabalhei numa instituição, que é a Universidade 9 de Julho, né? Na Uninove. Trabalhei alguns anos. Inclusive, foi onde a gente se conheceu. Isso, né? Foi lá que nós conhecemos. E aí, teve uma oportunidade que a Uninove, ela, no campus, especificamente da Vila Maria, né? Existia lá uma turma, né, que gostava de trabalhar com a aeronáutica. Certo. Que é o pessoal do aerodesign. Certo. Né? O aerodesign, hoje em dia, ela existe ainda, é uma competição, né, inclusive, no caso, aerodesign aqui no Brasil, patrocinada pela SAE, né? Mas quem, por exemplo, ganha essa competição aqui no Brasil, representa o Brasil, né, lá fora, no caso, nos Estados Unidos, né? Na SAE Internacional. E nessa época, eu tive a oportunidade de entrar, né, dentro da equipe. Sim. Entrei dentro da equipe para poder começar a ajudar. Foi se enxertando ali. Exatamente. Chegou o ponto que eu fui coordenador dessa equipe durante 2 anos consecutivos. Que era um ambiente mais natural para ti, né? E aí, de alguma forma, todo aqueles aglomerado de conhecimentos na parte de aeronáutica, eu pude pegar aquilo na teoria de alguma forma e colocar na prática com os meninos de engenharia. Né? Para mim, isso aí foi uma coisa que me satisfez assim, de uma forma muito legal. Conseguiu realizar aquilo fisicamente. Exatamente. Né? Então, interessante é que... E tu como instrutor daí, né? Exatamente. Na mão na massa, construindo, fazendo com os alunos. E nós tivemos, no caso, né, a Uninove, durante 2 anos consecutivos, nós ganhamos 2 menções honrosas. Nossa, né? Que legal, parabéns. A Uninove ela foi destacada de uma forma muito boa, né? Sim. Nesse período, ganhando 2 menções honrosas. Foi muito legal isso aí. Então, para mim, nesse período também foi uma coisa muito legal. Não só na aula, mas também, de alguma forma, eu pude vivenciar o que eu fiz na graduação e no mestrado, aquela coisa toda. Então, foi um ponto que eu achei que foi assim, bem interessante, né? Só que aí, assim, né? A vida, ela é uma vida assim que a gente vai trabalhando, a gente vai, né? Vai tendo aí uma maturidade de algumas coisas. E aí, naquela época, quando chegou ali em meados, de 2000 e... praticamente, acho que em 2014, né? O que aconteceu? Em 2014, eu comecei assim... Eu já tinha, na realidade, já tinha um filho, né? Com a minha esposa. 2, na realidade, mas assim, o meu primeiro filho é o meu enteado, mas ele é meu filho. Sim. Mas assim, aí, o meu filho, vamos dizer assim, né? O Thiago. Ele era pequeno e o meu ritmo de vida estava um pouco complexo. Por quê? Porque realmente eu não era um professor que trabalhava só de noite dando aula. Eu não trabalhava em empresa, eu era dedicado exclusivamente para ser professor, 40 horas. Então, assim, eu trabalhava na parte da manhã dando aula, como tivemos aulas diversas vezes lá no Memorial de manhã, e à noite também. Então, eu tinha uma lacuna de horário que é a parte da tarde. Que não servia para nada, de uma certa forma, porque... Que às vezes era um momento que eu tinha que trabalhar do mesmo jeito. Preparar a aula, fazer correção de prova. Então, assim, eu comecei a perceber Tá comprometendo um pouco isso. Um pouco de ver o meu filho crescer. Sim. Isso é uma coisa que começou a me chamar, a me incomodar um pouco. Isso foi uma coisa. Uma outra coisa também é que, assim, naquela época começou a ter um movimento maior
em relação a algumas disciplinas que naquela época era chamada, né, de disciplinas que eram virtuais, né? Certo. Que hoje a gente conhece como EAD. Né? Isso, Só que naquela época o que me chamou a atenção... Foi o início disso. Foi o início. E uma das coisas que começou a me chamar a atenção com o tempo é que, assim, algumas disciplinas específicas de engenharia, que na minha visão e na visão de diversos professores, não poderia ser à distância. Sim, Teria que ser em sala de ali, aula, em prática. No relacionamento com o professor na sala de aula. Exatamente. Né? Porque o professor sentia como a turma estava se envolvendo, poderia redirecionar, né? Eu sinto que existem disciplinas que é completamente aceitável e cabível de ser virtualmente, sim, claro, mas tem disciplinas que não. E aí isso começou a incomodar. Não é uma universidade específica, na verdade, é o conceito mesmo nas universidades como está hoje, né? Isso. Isso começou a me incomodar. Principalmente por quê? Porque eu estava dando... tu vinha de um meio que era ali, pessoas, né, que sempre foi mão na massa do ensino, do estudo. Né? E a minha preocupação, talvez, mais assim, era porque eu ministrava disciplinas complexas. Sim. E, de alguma forma, estavam querendo, algumas disciplinas complexas, colocar isso virtualmente. Eu falei, não, eu fico imaginando, se presencialmente não é tão simples para o aluno, imagina colocar isso virtualmente. Eu não sabia o quanto a gente pode avaliar, né? Sim. Eu vejo que também, na minha visão, era uma parte também ligada à parte da minha ética. Sim. Porque, assim, por exemplo, todos os cursos de engenharia, principalmente engenharia civil, nós estamos lidando com vida, no final das contas. Exatamente. Entende? Então, aí eu comecei a vivenciar tudo isso, até que eu comecei a pensar, cara, quanto valia? Será que eu tô achando que eu vou migrar de área? Pensei assim, vou migrar de área. E se eu tiver que migrar de área, tem que ser agora. Porque olha só como que é, né? Eu já estava distante da parte aeroespacial. Sim, já tinha há muitos anos. Já tinha muitos anos, né? Voltar para fazer um doutorado, viver de bolsa, não tinha condição. Então, eu tinha que voltar para o mercado. A tua estrutura não te permitia. Exatamente. Isso. O que aconteceu? Aí comecei a pensar bastante em relação a esse assunto, né? E quando foi ali meados de 2016 para 2017, o que eu fiz? O meu mestrado no ITA, eu fiz numa área de engenharia eletrônica e computação. Certo. Dentro de uma área que chama área de informática. Então, assim, o título do mestrado é isso. Tudo bem, quando eu fiz, eu trabalhei com um avião. Certo. Mas, assim... Mas é uma generalizada ali, olhando a área, é uma área da computação. E aí, o que acontece? Pode ser aplicável a qualquer situação envolvendo isso. Né? Nós tivemos algumas disciplinas obrigatórias de computação, especificamente, que faz parte do programa. Então, de alguma forma, essa área da computação já estava meio enraizada. Ficou um pouco contigo isso também. Isso. Então, aí eu comecei a pensar, por que não segurança da informação? Comecei a pensar. Por quê? Porque, na realidade, no meu doutorado, eu já tinha, de alguma forma, visto alguma coisa de criptografia de dados. Tá começando... Certo. Aí esse negócio de segurança da informação. E naquela época, começou muito a ser falado no mercado, né, no mercado corporativo, a famosa lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A lei 13.709, que ela foi promulgada aqui no Brasil em 2018. Antes disso, tem a lei europeia, a GDPR, que basicamente a LGPD ela foi assim eu posso dizer uma cópia, vamos dizer assim, a estrutura pegou como base, né? A GDPR e se transformou na LGPD, então estava muito a GDPR já estava sendo colocada no mercado. Eu olhei aquilo, ou seja, um aspecto de privacidade. Sim. Eu falei, cara, eu acho que é isso aí que eu vou. Aí foi visionário. Aí olha só, aí eu comecei. O que eu fiz, Clóvis? Eu continuei dando aula. Sim. Mas eu fiz um processo de migração de área, continuei dando aula. Foi ali migrando, foi se inteirando. Só que eu tive que adotar uma estratégia nessa época. Qual foi a estratégia? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho experiência nenhuma em segurança da informação. Dentro do dia a dia, claro. Nada. Não conheço nada de privacidade, não sei o que é isso. Eu sei que é legal, é um tema que me interessa. Qual foi o caminho que eu fiz? Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte. Acho que um caminho, talvez, que possa me auxiliar então eu vou começar a estudar o assunto. E começar a tirar certificações sérias. E foi o caminho que eu fiz. Por quê? Eu não tenho uma experiência profissional. Voltou a estudar, voltou a ser aluno para se readaptar. Voltei a ser aluno. Então, assim, comecei a estudar para tirar a certificação, porque numa entrevista é natural. O recrutador vai perguntar assim, você tem experiência? Eu falei, não tenho, mas eu sei do que eu estou falando porque eu estudei. Eu precisaria de uma oportunidade para demonstrar, né, o conhecimento na prática. Então, foi um caminho que eu adotei. E foi um caminho que deu certo. Graças a Deus que deu certo. Então, basicamente...
eu comecei a tirar certificações, até que a oportunidade, As oportunidades foram surgindo e tu foi novamente se aplicando. Né? A oportunidade apareceu, inclusive a oportunidade apareceu dentro de uma universidade, Legal. Conversando com um aluno, e aí, uma conversa, ele falou o que ele fazia, que ele tinha uma empresa de tecnologia. Eu falei, que legal que eu estou estudando assim, e casou, vamos dizer assim, unir o útil ao agradável, que ele estava precisando de de alguém nessa área. E aí começamos a desenvolver. Então, assim, comecei esse trabalho, basicamente de 2017 para 2018. Infelizmente, né, ou felizmente, depende muito da visão, teve a pandemia. Teve E aí, ou seja, puxa, aí mudou muito... 19, ele já começou a pandemia. Mudou o cenário de muitas coisas, né? Um ano depois, né? Basicamente. Mas eu já estava trabalhando em empresa, já estava mais em segurança. Ou seja, eu já tinha colocado os 2 pés na área, entende? Até que realmente chegou um momento que eu falei, eu não estou precisando mais de trabalhar com a parte de professorado. Só que é interessante, porque nesse período todo que hoje eu já estou nessa área, né? A história do professorado não sai da gente, né? Porque diversos momentos já fui chamado para dar treinamentos, conscientização, palestras. Então, é uma coisa que meio que só mudou, aulas, né, complementares. Só mudou o layout da coisa. Sim, a configuração, mas continua... Até porque lá no início também da tua carreira tu teve, né, contato com gênios, né? E isso vai também ficando um pouco ali no teu DNA, né? Não tem como... Aí, assim... Hoje, né? Então, hoje nós estamos em 2026, né? Então, hoje eu estou assim... Aí eu comecei, como eu falei para você, né? Aí passou lá a pandemia e tal... Passou a pandemia, aí eu comecei... Foi expandindo essa área, aí começou também os ataques hacker ali, né? De tomar conta dos computadores, todo mundo. O que acontece assim, né? A minha área, né? Dentro de segurança da informação, né? Vou falar um pouco disso aí. Porque, assim, eu comecei com a área de privacidade. Certo. Proteção à privacidade, né? De dados, então, enfim, né? Só que eu comecei a perceber que privacidade, o assunto privacidade, ele é um assunto que ele está debaixo de um guarda-chuva que é segurança da informação. Certo. Mas eu entrei de cabeça em privacidade. Aí depois que eu comecei a olhar, não, peraí, privacidade é um assunto. São um pouco para fora, olhou de fora e percebeu que tinha outros. Aí eu vi que peraí, ou seja, só dei só um primeiro passo na realidade. Sim. Né? E aí eu também tive uma oportunidade muito grande de trabalhar numa consultoria, tá? As consultorias ajudam a ampliar, né, a visão, né, A consultoria que realmente eu trabalhei, que assim me deu uma base fundamental, é a Darius Consultoria, uma empresa muito consolidada no mercado, né? E assim que da Darius também saiu, né, o instituto, hoje o IDESP, né, que é um centro de treinamento muito conceituado no Brasil, inclusive precursor de alguns cursos de pós-graduação. E eu conheço, né, o CEO, o Jefferson, né, a COO, né, a Nádia também, são pessoas assim fantásticas que eu tenho muita gratidão, e a pessoa também que me chamou para trabalhar, que foi na época o Hélio, né, e o Cláudio Dotti, são pessoas que eu tenho muita gratidão. Legal. Porque em consultoria é diferente, né, Cláudio, assim... Assim, por que é diferente? Porque você entra no campo de batalha, na hora. Já é para ataque, né? É ali. E então, porque assim, já está acontecendo. Né? De manhã você está falando com uma empresa que tem um segmento financeiro e à tarde você está falando com uma empresa com um segmento de saúde. Sim. Então, são coisas diferentes, você tem que virar a chave na cabeça. Sim. É bem aleatório. Né? E, assim, o cliente ele vai trazer dúvidas e você tem que ter um conhecimento. Então, assim, a gente aprende muito. Aprendi muito, assim, mas muito. Foi muito legal. E aí, o que acontece? Nesse período, eu tive ali uma visão um pouco mais clara de segurança da informação. E aí, assim, então agora esse assunto de segurança da informação eu vou trabalhar. Legal. Porque aí entra outros aspectos, né? Como você falou, a parte, por exemplo, né, de segurança da informação ligado à parte de que o pessoal conhece hoje como hacker, né? Sim. A parte realmente ali de Red Team, Blue Team, essas coisas assim. A gente precisa ter uma visão, uma capacidade para poder entender melhor em relação a isso. Sim. Mas eu fui caminhando muito, né? Até porque esses ataques aí tem diversos tipos também, né? Tem direcionado, tem várias coisas. Né? Tem um aspecto, basicamente, né, que a gente chama muito da engenharia social. Tem um aspecto que a gente preventivo lá na engenharia social, né? Tem um aspecto que realmente é ligado a essa parte mais tecnológica, tá? Mas, assim, no final das contas, muitas coisas estão ligadas à parte de engenharia social, acho que, que é o ser humano. Grande percentual, né? Grande percentual é o ser humano, né? Sim, porque eu costumo dizer, tá, que, vamos dizer assim, nós temos tecnologia. Sim.
nós temos, se não tiver a tecnologia, a gente tem a condição até de criar. Não, mas né? O Brasil tem... Processos nós temos também, inclusive formas de como fazer mapeamento de processo, tem tudo. Agora, o ser humano... Tudo desenvolvido, né? Tudo na condição, tem mentes para isso, né? Mas o ser humano que lida com aquilo no dia a dia é que é o fator complicador, né? Que na verdade é o ponto fraco, o elo fraco, né? A gente costuma dizer como o elo da corrente, né? Mas enfim, isso a gente também, obviamente, dentro da parte de governança, né, em tecnologia da informação, a gente trabalha nesse sentido de ter uma visão de segurança da informação, não só assim, mas uma visão operacional. O cara do TI, conserta isso aqui para mim. Não, hoje em dia a área de segurança da informação, ela é uma área já estratégica há bastante tempo. E hoje em dia, praticamente, vamos dizer assim, 90% das instituições, enfim, das empresas... tem necessidade de ter isso ativo, né? Exatamente. Ativo, bem desenvolvido, né? E a parte de gestão é fundamental para operacionalizar tudo isso, obviamente, e fazer todo o processo da implementação disso, né? E João, assim, que a gente falou que foi buscar certificação, essas coisas, eu imagino que algumas ferramentas ou alguns desenvolvimentos devo ter pesquisado, buscado até fora do país, né? Porque esse tipo de assunto que nós entramos agora, né, de segurança, né, da internet, sim, né, da segurança das coisas, da privacidade, né, deve ter que buscar essas informações, esses acessos, como lidar muitas vezes com isso, até fora do país. E como foi isso? Como é que foi esses processos? O que tu percebeu, as facilidades, as dificuldades desse meio ambiente mesmo, né? Da cibersegurança, né? Sim. O que tu percebeu assim, nesse mundo? A gente ouve falar muito, são muito lendas urbanas também, né? Da Dark Web, etc. Mas tem muita coisa que está aqui mesmo, nem tá lá na Dark Web, né? Tá no dia a dia, né? Sim. E o que tu percebeu disso e como é que foi esse relacionamento, como foi essa busca e o que foi que tu enxergou um pouco nesse mundo aí, né, nessa cibersegurança? Olha, assim, a primeira coisa importante é que assim, eu costumo dizer que nós estamos aqui nessa conversa e o mundo tá assim, tá acontecendo coisas. Tá bombando aí fora. Entendeu? Então assim, hoje em dia, né, a velocidade da informação, ela é muito grande, né? Então, muitos dados, muito evolui rápido, né? Principalmente agora que a gente está numa visão, vamos dizer assim, né, ligada à parte de inteligência artificial. Sim. O conhecimento ele tomou uma proporção, né, um acesso muito grande. Né? No entanto, foi exponencial isso. Isso. No entanto, também assim, não ser só um usuário, por exemplo, de uma ferramenta como essa, mas entender nas como minúcias melhorar esse uso, né? Como funciona essa isso. interação, né? A gente percebe que precisa ter um conhecimento técnico grande, né? Principalmente ligado à parte que a gente chama de STEM, né? Ou seja, tecnologia, matemática, física, tem que ser uma coisa bem estruturada. O que acontece? Basicamente é estudar. Não teve assim, um outro caminho para não fazer, né? Como eu te falei, né? A gente, né, tira uma certificação que é um atestado que a gente sabe alguma coisa daquele assunto. Mas, por exemplo, tive que fazer uma pós-graduação. Sim. Por exemplo, mas aí tu enxergou muitas fragilidades no nosso sistema, como tu teve que te envolver com isso, né? Como é que foi? Tu enxergou daí muitas fragilidades, muitas possibilidades, soluções? Tem, porque assim, aí uma parte do estudo, né, assim, né, faz pós-graduação em direito digital, em compliance das coisas, em governança. Quanto mais tu vai expandindo, aí você vai entendendo um pouco mais de como é que você pode aplicar isso na prática dentro de uma empresa. Sim. E aí o que acontece, assim, quando a gente se depara com uma empresa que ela, de fato, ela precisa de ter a tecnologia como um aspecto relevante, estratégico, né, que depende disso, né, se a gente puxar da tomada da tecnologia, a empresa para de funcionar. Sim. Aí a gente começa a olhar alguns aspectos na parte do que a gente chama hoje, né, de frameworks internacionais, como você falou, né? Tem alguma coisa internacional? Basicamente tudo. Entendi. Hoje em dia. Por exemplo, o que eu trabalho hoje em dia, né, o que nas empresas é considerado também como white team, né? White team, ou seja, a minha parte é mais de governança mesmo, de tecnologia. Então eu sou o cara que, assim, qual é o problema que eu resolvo? Eu estruturo a empresa, né, para um sistema de gestão de segurança da informação, para ela ter para ela ganhar substância naquilo, maturidade naquilo, entendeu? E para isso para resistir ali às invasões, aos ataques, às brechas, combater às fragilidades, né, da infraestrutura interna. Exatamente, ou seja, é fazer um processo de quê? Dado uma análise, a gente faz uma análise de risco, quais são os riscos que a companhia tem, a gente
mediante os frameworks internacionais, que aí nós chamamos de controles, né? Então, a gente pode pegar um risco, por exemplo, uma vulnerabilidade, eu posso utilizar alguns controles para fazer o quê? Para eu diminuir, ou seja, para eu mitigar, né, aquela vulnerabilidade. Tem vulnerabilidades como, por exemplo, né, a gente está falando aqui, né, de ataques hackers, por exemplo. Sim. É uma coisa que, assim, já está meio que natural, acontece toda hora. Não respirar isso aí, não tem mais. Né? Não tem como. Mas, assim, quais são os controles de segurança da informação que eu preciso implementar na minha companhia para que eu possa ter, de uma certa forma, assim, uma consciência que eu estou seguro? Porque, assim, Clóvis, no final das contas, né, essa história que a minha empresa é 100% segura, isso aí, me desculpe a palavra, mas é bullshit. Tá? Isso não existe. Tá? Assim, assim, na realidade, assim, é esperar qual é o momento que vai ter uma invasão. Eu diria, a minha sensação aqui é que é 1 para 1. É um tentando defender, um tentando atacar a todo momento. Né? Então, é uma coisa que, assim, é uma falsa, né, ilusão de, às vezes... A mesma evolução que tem para a defesa, tem para o ataque. De um CEO, ou seja, da alta gestão. Achar que está tudo bem, achar que contratar só uma empresa de consultoria, que o cara vai fazer um monte de documento. Ou que é a mais barata, ou que... Não, isso aí a gente pode... Esse assunto é um assunto que a gente pode falar bastante nesse sentido, sabe? Porque hoje a área de segurança da informação ela é muito ampla, né? Sim. Só que as empresas precisam de maturidade para poder envolver. Isso, e assim... Mas nesse sentido, em várias áreas, as empresas têm o empresariado, né, os gestores em si, não é só empresariado, porque às vezes a empresa é tocada por um gestor que nem é um empresário, né? Precisa entender um pouco melhor que essas questões, né? E assim, esse é o João, você faz o que hoje, né? Eu resolvo esse problema. Sim. Entendeu? Porque assim, é natural, né, a gente trabalhar com consultoria, mas também chega um momento que dentro da segurança da informação é natural a gente seguir um caminho de auditor. Sim. Que aí é algo mais específico, ali, mais direcionado, então, assim, né? A consultoria vem, faz todo um processo de implementação, boa parte do tempo ela faz isso, né? Beleza. Mas a auditoria não. Só que aí, a auditoria vai buscar na auditoria eu vou saber como é que foi implementado. O raio-x, né? Exatamente. E aí, com isso, né, é um caminho natural da consultoria, então me tornei auditor também, interno, né? Assim. Sim. Mas aí eu dei mais um outro salto, né? Que assim, no caso, por exemplo, hoje em dia, muitas empresas, né? Elas têm, vamos dizer, como se fosse o selo, né, de certificação. Certo, tem o selo de certificação, né? Por exemplo, que a gente considera como a nossa mãe, né, a ISO 9001, né, a da qualidade, mas existem outras ISOs, né, ligadas à parte de tecnologia. Então, é uma certificação... A mãe das ISO 9001, dela daí já se ramificou para outras certificações específicas. Isso, a 27001, por exemplo, é uma ISO ligada à segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade. Que é o teu ramo já de atuação. Que é o meu ramo de atuação. E aí tem empresas com acreditação realmente internacional que ela chega, então assim, vamos lá. O Clóvis ele tem uma empresa e ele está querendo fazer uma certificação internacional para ter um selo, né, de um determinado escopo. Ela é segura. Galera. Vem uma empresa, no caso, de fora, obviamente, com uma acreditação internacional, com órgãos, né, semelhantes, por exemplo, ao Inmetro da vida aqui, sabe? Sim. Faz todo esse processo de auditoria que nós chamamos de auditoria de terceira parte. Que não é, então, assim... Hoje, né, eu tenho também essa função de ser um auditor de terceira parte, né, de alguns órgãos. Legal. Conceituados no mundo inteiro. No mundo inteiro. E que aí tu atua aqui por eles, né, fazendo essa... E assim, é isso, né? Aí, por que eu estou falando isso? Porque é um caminho, eu acho que é um caminho natural. E aí, por um lado, quando a gente hoje, eu posso dizer, numa maturidade, que eu continuo ainda aprendendo muito, né? Sim. Mas a visão que eu tenho é assim, a visão de dentro e a visão de fora. Exato. Né? Então eu consigo Porque tu iniciou ali dentro do processo interno, né, de trabalhar com aquilo, de executar as infraestruturas, né? E agora tu evoluiu e foi sendo para fora disso, né, enxergando para dentro o que está sendo feito. Né? E uma visão de auditor que é o que eu costumo dizer, né? Hoje infelizmente ainda existe, né, uma visão de um auditor daquele cara que parece que ele entra com uma capa do Batman, com uma mala 007 na mão, que ele vai ser o cara que... vai dar o tiro certo. Tá todo mundo ficando assim, tenso, né? Mas a auditoria é diferente disso. A auditoria, na realidade, nós estamos olhando a conformidade. Porque, olha só, o que eu vejo hoje, tá? Às vezes um processo de implementação, ela dura, tá? 12 meses, basicamente. Quem está vendendo isso, que está fazendo em 4 meses, tenham cuidado. Tem algum detalhe que está passando. Mas assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que todo esse processo, né,
é um processo que a pessoa tem que ir na empresa, fazer toda a estruturação. O processo de auditoria, ele é bem curto. Ele é bem curto, entendeu? Então, assim, a gente olha a implementação, a gente aprende como fazer isso, mas também na auditoria também a gente consegue também ter uma outra visão de como a gente pode ajudar, né? No sentido que o que eu quero dizer é que o auditor, ele está buscando conformidade. O auditor ele não busca não conformidade, ele busca conformidade. Quando ele vê uma coisa que não está em conformidade, aí ele tem que, obviamente, apontar. Vai trazer aquilo à luz para aquilo seja solucionado, exatamente. Mas que o objetivo é que esteja tudo conforme, porque será satisfeito, né? E também, como você falou, trazer à luz que, olha, vá por esse caminho. Sim. Para você... Direciona, corrige isso. Corrigir a conformidade. Exatamente. Então, acho que hoje essa é a visão. Até é necessário, porque tu falou, né? As implementações, né? Às vezes tem certas urgências. É como ter um filho, né? Aquele filho que nasce prematuro, ele vai necessitar de um cuidado muitas vezes maior depois, né? Por causa de ter essa condição, né? A mesma coisa essas questões de implantação, que às vezes, né, tem uma urgência mais rápida, uma implantação mais rápida, mas depois aí tem outras circunstâncias que vai precisar aplicar para corrigir esses detalhes. Né? Então, assim, né? Resumindo a história toda, assim, né? Basicamente é isso. Hoje, né? Eu estou nesse cenário dentro do mercado, né? Já vou inteirar aí um pouco mais de 10 anos, quase, ligado à parte de segurança. Tempo aplicado a isso. Segurança da informação, ligado a essa parte aí de estruturação, né? E não é só que assim, né? Eu entendo, né, que no teu caso, não é só que é 10 anos, bastante tempo aplicado a isso, é que, na realidade, tu tá numa linha do tempo que foi evolutivo nessa situação, né? Que foi bem quando a internet começou lá os 3G da vida, né? Sair de uma morosidade, né? Pegar uma velocidade de troca de dados, né? E aí ela foi evoluindo, e essa troca de dados vai evoluindo em ambos os sentidos, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? E tu foi dando essa evolução, acompanhando isso, né? Acompanhando essa evolução, o nascimento, a criação e o combate a N ferramentas, né? E isso é importante, né? Acho que esses 10 anos tu pegou num momento crucial, que agora está chegando a IA, né? Então, tipo assim, no momento que a gente... Tu acompanhando quando estava nascendo a banda larga até o momento que está nascendo a IA, né? Então, é um momento bem crucial. O que eu costumo dizer é que a nossa geração, né? É uma geração que ela está num processo de transição. A boa parte a gente trabalhou com muitas coisas no mundo analógico. Sim. E também a gente está trabalhando no mundo digital. Uma geração privilegiada, né? O meu filho já não tem mais o mundo analógico. Não. Agora, hoje em dia, o digital. Exatamente. Só um e zero. Entendeu? Então, basicamente, nesse... Acho que toda essa contextualização para chegar hoje... Então, hoje, né? Eu me sinto realizado, né? Me sinto realizado no trabalho que eu tenho, né? No meu trabalho de consultoria, enfim, nas empresas que eu atuo. Então, assim, cara, é uma coisa que, para mim... tá valendo a pena o esforço, imagino que sim, nesse sentido. E tenho essa visão de continuar trabalhando, né, nesse ramo mesmo, né, que tem muita coisa para fazer. Então, assim, uma parte aqui, quem está nos acompanhando até o momento, nós estamos agora indo aqui mais para o final, para o encerramento, né? Vocês veem que o João, história impressionante de vida, né? Ele teve lá sua dificuldade na infância, aí ele teve algumas dificuldades, mas que ele se apegou às facilidades que foram apresentadas, que não eram bem facilidades, mas que ele entendia que seria um futuro melhor, né? Então ele se apegou a isso, né? Ele teve infinitos, né, as builds, né, reconstruiu a sua vida várias vezes. Ele foi aluno, ele foi mestre, e aí ele foi dar aula numa faculdade, aí ele voltou a ser aluno, aí agora ele está ali coordenando, ensinando as pessoas como lidar com as suas coisas, né? Sendo ali um árbitro, né, do dia a dia de empresas, né? Dentro da gestão, voltada para a tecnologia, que nós sabemos que é algo que hoje a todo momento muda. Nós vamos sair daqui hoje, amanhã de manhã quando a gente acordar, já vai ter alguma coisa diferente, que já mudou, que já evoluiu, né? E o João aproveitou todas essas circunstâncias que ele teve, né, da vida dele, para ir evoluindo e buscando esses meios para chegar onde está. E, João, quais as expectativas para o futuro? O que tu vê aí pela frente aí? De expectativas de carreira? Vai buscar o que agora?
Eu tenho assim, um pensamento, né, de continuar me consolidando, né, obviamente, dentro da carreira de segurança da informação e ligar assim, essa parte da consultoria. Né? Eu acho que a parte da consultoria, tem, como eu falei, assim, tem muito trabalho para fazer, tem muitas empresas que dependem... Necessidades, que tem uma necessidade realmente, porque assim... De uma certa forma, né, as empresas, né, têm um aspecto da prestação de serviços para com a sociedade. Né? E a gente precisa estruturar isso melhor para realmente as empresas ganharem credibilidade. Né? Entregar algo mais concreto, ali, mais realista. Né? Então, eu venho me estruturando para isso, né, com conhecimento. Tem muito retrabalho depois. Né? Tem também isso, tá? Tem lugares que eu chego que tem que fazer um retrabalho. Né? Mas, assim, o que eu vejo, né, hoje em dia, assim, que vem me chamando muita atenção, né? Esse assunto de inteligência artificial, né? Que tem aí um paradoxo, né? Que o pessoal muitos empregos vão deixar de existir, etc. Isso daí, na realidade, assim... Esse assunto de emprego que vai... Olha, é evolução, isso é natural, algumas coisas, né? E assim, eu, por exemplo, eu me lembro em Manaus que eu fiz um curso... Eu cheguei a fazer um curso de datilografia. Então. Tá? Não existe mais isso, Porém, assim, eu tive um aprendizado, né? Quase todos que passaram por essa mesa das Build, acho que todos, né, até agora, citaram essa mesma condição. Eu fiz datilografia, né? Datilografia eu fiz. Porque assim... né, carreiras, né? Exatamente, mas é natural de ter... E eu sei, por exemplo, né? Eu tenho colegas e amigos também, né? Que são formados em engenheiros. Tem um amigo meu, que ele é formado ele é engenheiro químico. Legal, uma área boa. Só que ele não trabalha com engenharia química, ele trabalha com ciência de dados. Legal. Ou seja, e usa o que ele aprendeu na engenharia química para isso. Ele é engenheiro, né? Mas assim, hoje em dia trabalha com dados. Engenheiro, né? Não adianta. Isso. A mente é aguçada para essas coisas, né? Então é uma área que ele nunca imaginou que ele ia trabalhar e é uma área relativamente nova. Então, assim, o que eu acho hoje em dia, né? Obviamente sabemos que tem as profissões tradicionais, mas tem muita coisa que vai ter vindo de novidade. Que vai evoluir, né? Que vai se desenvolver paralelo. O que eu recomendo mesmo hoje em dia, né, para os jovens, para os mais experientes, é assim: nós não podemos hoje mais achar que assim não podemos ter um analfabetismo digital. A gente precisa disso. Tem que integrar. De alguma forma, a gente precisa e assim a gente precisa se atualizar e saber utilizar isso, né, para um bem comum no aspecto profissional de cada um. Porque, que nem o caso da inteligência artificial mesmo, eu vejo, por um lado, assim, que ela é uma facilitadora no sentido que ela possibilita ao ser humano perder menos tempo com... Otimização. Ali buscar uma informação que era só um dado mesmo, que ele perdia muito tempo indo atrás disso, se inteirando. Então, a inteligência artificial deixa isso mais claro, traz isso mais limpo para ele, e com isso sobra mais tempo para ele mentalmente, fisicamente, ele se envolver e se aplicar a outras coisas que realmente vão trazer frutos, né? Então não é uma perda, né? Eu acho que agrega, a inteligência artificial agrega demais. Essa visão que eu tenho, é um aspecto de agregar, um aspecto de otimização, porque assim, acho que a coisa principal é a inteligência do ser humano. Ele vai ter que... Ele, assim, é importante fazer o processo de supervisão do que ele está querendo criar, mas, assim, como eu já te falei, eu já vi mentes brilhantes, que, assim, olha, assim, uma coisa assim, surreal. Assim, tem coisa que eu já vi, assim, que eu só estava acreditando... Porque você estava vendo. Porque eu estava vendo, né? Um nível de desenvolvimento. Capacidade humana, mental. Capacidade mental, de inteligência, etc. Né? Então, eu vejo que isso é uma coisa que tem aí... aparentemente era até então, a inteligência artificial, porque na realidade a inteligência artificial ela já existe há muitos anos. Né? Então, hoje em dia que tem essa visão, né? princípio ali da chegar, computação, né? Exatamente, para chegar hoje de uma forma mais para todo mundo, né? Sim. Mas eu acho que esse é um negócio legal. Por que eu estou falando isso? Porque assim, por exemplo, como eu te falei, né? Eu sou, né, ali, eu tenho especificação, eu sou auditor líder de uma norma de segurança da informação, de uma norma de privacidade, mas também eu sou de uma norma de inteligência artificial, que é o Sistema de Gestão de Inteligência Artificial. Legal. Então, vai precisar. E não é uma norma que é internacional. Está chegando, está evoluindo e é necessária, né? Para acompanhar, para criar ali as ferramentas para convivência. Exatamente. E até para correções, né? Para isso não se torne algo banal, né? E é isso, Clóvis. Eu vejo que nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de estudar. Sim. A gente precisa se atualizar sempre. Não tem por onde isso. É o caminho, né? Estudar. O caminho é esse.
Na minha visão, o caminho é esse. Não tem como a gente ter uma desistência, não quero, vai estudar. Sim. Porque o conhecimento ninguém tira de você. Ninguém tira, sempre vai estar contigo. Vai ser o teu parceiro para várias lutas e para várias derrotas e conquistas, com né? Certeza. Ele vai estar ali, vai te erguer de novo e vai estar contigo. Ninguém te tira, né? A velha máxima, né? Ninguém te tira conhecimento. João, foi um excepcional, né, estar contigo hoje aqui. Eu venho te toreando, assim, há um tempo já para conseguir te trazer aqui no Asbuilt, né, no Asbuiltcast, e foi excepcional ter estado contigo e trazer a tua história, até assim, né, porque é uma história que possibilita quem está nos acompanhando, as jovens, né, de várias idades, jovens de várias idades, que estão iniciando, estão no meio das suas trajetórias, né, pegar esse teu episódio, a sua história de vida e perceber, né, que, puta, não tem condição. Eu vou atrás, né, eu vou me apegar, eu não sou bom com letras, então eu sou bom com números, vou me apegar em números. Números não é bem o meu ramo, mas sou bom com letras, então se apegar naquilo que tu é bom. Ir atrás daquilo, buscar desenvolver, né, e a tua história traz bem a luz para essas pessoas, né, se apegar, ir atrás, esticar o braço e se apegar nas cordas que aparecem pela vida, né? E fazer dar certo. João, muito obrigado por ter estado aqui com a gente nessa noite. Nós gravamos esse episódio. Beleza, querido. Foi excepcional. Satisfação. Excepcional a tua história de vida, tá bom? Beleza. Obrigado. Obrigado, viu? Uma honra de estar aqui com vocês. Felicidades para todos vocês aí. Obrigado. Aproveitem. Obrigado. Valeu.